Começando agora mais um Pode Ser Brilhante, o nosso convidado de hoje, mais que especial. Ele é médico, palestrante, escritor, mestre em ciências da saúde, Dr. Fernando Bastos. Prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu, Márcio, estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre saúde, sobre empreendedorismo, né? E queria te cumprimentar aí por esse projeto tão legal que é de unir mentes brilhantes, né? Muito bacana isso, a sociedade tem muito a crescer juntando todas essas pessoas, esses empreendedores em prol da vida, né? De uma vida melhor para todo mundo. A gente vem criando, na verdade, esses ambientes, né? Os eventos, os treinamentos, para que pessoas como tu, que têm todo esse conhecimento e são especialistas, né? Para desenvolverem e compartilharem conhecimento, né? Então a gente fica muito feliz por tu estar aqui conosco. E esse livro aqui, hein, doutor Fernando? O Ciclo Original. Cara, quando tu me comentou sobre o livro, cara, eu fiquei pasmo, assim, porque a gente vive numa realidade que a gente não se dá conta, né? De tudo que estamos vivendo e o processo todo, né? Olhando para trás, para os ancestrais. Me conta um pouco como que surgiu o livro e depois a gente segue o nosso raciocínio sobre ele. Não, é interessante, né? Porque eu sempre falo uma frase para os meus pacientes que é o seguinte: nós normatizamos o anormal, né? Então, se criou uma ideia de que nós vivíamos uma vida equilibrada, que na verdade de equilibrada não tem nada. O que o livro traz? O Ciclo Original, né, ele traz uma reflexão sobre o ambiente no qual nós levamos 3 milhões de anos para nos adaptar. E que nós, de forma arrogante, simplesmente viramos de cabeça para baixo nos últimos 100, 150 anos. E achamos que isso não ia ter impacto nenhum na nossa vida. Se nós formos dividir a nossa história aqui na Terra em um ano, apenas na última hora nós passamos a comer açúcar, por exemplo, né, desse ano inteiro. Então, o que acontece? Nós mudamos de forma definitiva a forma como nós nos alimentamos, nós mudamos a forma como nós vivemos, nós mudamos as agressões que nós sofremos. Hoje nós somos agredidos diariamente por um exército de substâncias químicas, milhares de substâncias químicas que nós mesmos criamos, que o nosso corpo simplesmente não reconhece. Substâncias presentes em produtos de higiene, perfumes, maquiagens, embalagens plásticas, utensílios domésticos. Esses dias eu estava vendo um dos teus cortes nas tuas redes sociais, inclusive depois você vai deixar para nós o @ ali, falando exatamente sobre isso. E a gente não se dá conta, né? O próprio cafezinho, né? Exato. Tu serve num tipo de embalagem ali que aquilo é totalmente plástico, né? Derivado do petróleo, tá tomando um plástico derretido ali no teu café. E o calor faz com que... Garrafas PET, por exemplo, é um grande problema também, porque elas no transporte, né, esquentam, né, num país tropical como o nosso, e aquilo é cheio de disruptores endócrinos que bagunçam completamente o nosso sistema hormonal. Só que virou normal, né? Virou normal, né? E ninguém fala sobre isso. Então esse livro é um livro de cabeceira, é um livro que traz uma reflexão de como nós devemos fazer com que o nosso organismo retorne para um ambiente original, obviamente levando em consideração a contemporaneidade, né? Ninguém está mandando todo mundo virar homens das cavernas, não. Usar com inteligência todas as evoluções que nós tivemos, mas tentar levar o nosso organismo para casa, para o ambiente que ele conhece. Nesse ambiente, ele desinflama o corpo. Nesse ambiente, ele chega ao equilíbrio. Nesse ambiente, ele tem uma composição corporal melhor. Porque atualmente o que nós vemos é uma epidemia de obesidade, por exemplo. A doença do século não é mais a fome, é a obesidade. 70% dos americanos hoje ou são obesos ou têm sobrepeso, isso só tende a aumentar, né? E junto da obesidade nós temos uma infinidade de doenças crônicas que não existiam até pouco tempo atrás. Diabetes tipo 2 era raro, era uma doença rara. O próprio autismo, né? Hoje a gente ouve falar a todo momento, sempre, todas as pessoas têm algum conhecido, ou direto ou indiretamente, que tem, e isso também, também pode ser desenvolvido, já foi diagnosticado que pode ser em função de alimentação ou não? Sem dúvida, e não só de alimentação, mas da colocação nos alimentos de produtos químicos. Vou dar um exemplo de químicos que são extremamente tóxicos e que estão relacionados ao autismo e que ninguém fala: corantes alimentares.
presentes em refrigerantes. Parece em que é só uma balas. corzinha, né? Exato. Parece que é só o tom, só a cor. Então, tudo isso está muito relacionado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ao autismo, uma série de coisas. Por que nós estamos vivendo hoje uma epidemia desses processos? Alguma coisa a gente fez de errado. Basta a gente fazer uma reflexão sobre isso. O que nós mudamos? E mudamos de uma forma muito radical. A base da pirâmide alimentar do ser humano foi simplesmente invertida. Nós éramos caçadores-coletores. Os alimentos de origem animal sempre foram a base da alimentação humana durante 99,9% da nossa existência. Nós é que mudamos isso de cabeça para baixo, em função do aumento da população, em função de uma série de coisas, mas também em função da ganância, muitas vezes, associada aos negócios, ou seja, aqueles negócios que não têm um propósito de trazer o bem para a civilização. Porque eu acho que lucro, né, Márcio? Todo mundo é a favor do lucro. Né? O lucro é fundamental, o lucro traz desenvolvimento, prosperidade, o lucro traz prosperidade. Né? Mas o lucro, ele não pode ser a qualquer preço. Ele deve vir junto de um propósito. Né? E o propósito deve ser de sempre trazer o bem para as pessoas. E nesse caso da alimentação, infelizmente, não é o que estamos vendo. O que estamos vendo muitas vezes é uma indústria que não se preocupa, que sabe as consequências do processo, que muitas vezes está a indústria dos ultraprocessados junto da indústria que trata os problemas relacionados aos ultraprocessados, sócias muitas vezes, né? E muitas vezes tenta ocultar os problemas gerados pelos próprios produtos que elas produzem. E em meio à correria do dia a dia, esses produtos eles entram como facilitadores, né? A gente vê, por exemplo, no supermercado, nas farmácias, a papinha para bebê, né? Papinha com mamão. Não é muito mais fácil cortar uma mão e dar algo natural para um bebê? Imagina, menos de 1 ano de idade ou nos primeiros anos de vida já comendo, né? Já ingerindo alimentos processados. Então, tudo isso vai causando, né? Imagina toda a infância, juventude, adolescência. É um problemão, porque aquela papinha, na verdade, ela tem 15 ou 20 ingredientes. Ela não tem uma mão, entendeu? Ela vai ter óleos vegetais, ela vai ter corantes, ela vai ter conservantes, ela vai ter uma série de, inclusive, contaminações, muitas vezes. Existem estudos mostrando por micotoxinas que são extremamente tóxicas para as crianças. Tá? Enfim, é um grande problema isso, e é um problema difícil de solucionar em termos de civilização, porque a gente não está preparado para essa conversa. Mas em termos individuais a gente consegue melhorar. E talvez a gente melhorando em termos individuais, isso vai exigir, o capitalismo funciona assim, a gente precisa exigir uma demanda do mercado para que o mercado crie a solução para isso. E é o que a gente está vendo, um movimento de que, opa, pera lá, nós não estamos indo adiante, nós estamos regredindo, na verdade. E a gente precisa criar esse movimento, aumentar esse movimento para que o mercado entenda que isso tem uma representatividade e que ele precisa ser, essas pessoas que desejam uma mudança precisam ser aceitas e precisam ter os produtos que elas desejam à disposição. Isso vai mudar a cadeia econômica um pouco, mas a gente precisa ter essa conversa. Com certeza. A gente fala muito aqui sobre prosperidade, né? Na vida pessoal e nos negócios. E se tratando de negócios, acreditamos que não existe um CNPJ feliz com CPF triste. E um CPF triste é um CPF que não tem equilíbrio, né? Seja espiritual, emocional, e aí entrando na área da saúde. E sem saúde, a gente sabe, não tem como ter uma boa performance. Não. Quem dirá uma alta performance, não. Né? Sem dúvida. Eu sempre falo para os meus pacientes também de que eles precisam se priorizar, ser egoístas com a sua saúde. Dá a importância máxima para isso, a maior importância que eles podem dar, porque só assim eles vão ser um melhor empresário, um melhor pai, um melhor marido, né? Mas primeiro eles precisam cuidar de si, porque só assim eles vão conseguir chegar na exuberância da sua saúde, na exuberância intelectual, vão conseguir faturar mais, vão conseguir ser um melhor pai, um melhor marido, enfim, conseguir ser uma melhor pessoa. Com certeza. E o sucesso ele tem várias variáveis, né? Quando a gente fala de sucesso na saúde,
me vem agora sobre o ambiente, né? De olhar para dentro da sua casa, não o sucesso macro, mas o sucesso micro, né? Olhar para dentro da sua casa e a partir dali criar esse ambiente. Muitas vezes a gente vai num shopping, por exemplo, e tu vê as famílias sentadas na praça de alimentação já compartilhando ali de hambúrguer, de Mac, isso e aquilo, com crianças comendo batata frita já desde pequeno. Então, assim, tu cria esse ambiente e aquilo é impregnado na criança como uma cultura normal, né? E é tudo que a gente não precisa isso, né? Então, ter esse olhar para dentro de casa e aos poucos isso vai tomando a comunidade, os familiares, enfim. Porque o tema desse livro, cara, é incrível. Ele impacta diretamente nos nossos resultados no dia a dia. Né? A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, com essa questão do inverno mais acentuado, do frio, a gente pega uma gripe, um resfriado, já fica ali 3, 4 dias, não consegue entregar, né, nada direito, já não tem vontade de trabalhar, ou não tem resultados, enfim. Então, assim, passa pelo autocuidado, né, doutor? Sem dúvida. O equilíbrio, ele vai fortalecer o teu sistema imunológico, ele vai te deixar uma pessoa mais resistente, né? E a gente sabe que, infelizmente, tá? A indústria dos ultraprocessados identificou logo, há muitos anos atrás, né? Tem até um programa muito legal do Discovery Channel que aborda sobre os gigantes dos alimentos e mostra a competição deles para que as pessoas cada vez tivessem mais desejo por aqueles alimentos. E isso é uma coisa de neurociência. Os cientistas que estão dentro dessas empresas, eles são neurocientistas, eles estudam muito o comportamento humano. Até nas cores, né? Nas cores, no cheiro, né? na sensação quando você ingere. Tudo aquilo foi minimamente pensado para desencadear uma resposta de prazer, uma resposta de recompensa. E olha que interessante que eu vou falar para vocês agora. O nosso cérebro, ele tem uma região chamada de sistema límbico. O sistema límbico do cérebro, ela é uma região muito estudada porque ela é onde existem as nossas emoções, os nossos medos e também a nossa sensação de prazer, que é uma das emoções, e os nossos instintos. Os mais puros instintos existem na região do sistema límbico. Essa região produz neurotransmissores como, por exemplo, a dopamina. Tem até um livro muito interessante chamado Nação Dopamina, né, que mostra como nós nos viciamos em querer dopamina a todo tempo, né? Então, estes produtos ultraprocessados, eles foram estudados para que a gente tenha um estímulo do nosso sistema nosso instinto de sobrevivência, tá? Por quê? No momento que tu coloca o teu organismo em contato com uma substância que é altamente energética, mas ela é pobre em nutrientes, mas ela é altamente energética, o teu sistema, o teu instinto de sobrevivência, ele fala assim, uau! É a sensação. Nossa, era o que eu precisava. E aí ele faz uma descarga de dopamina. A dopamina é um hormônio de prazer, aquilo dá um prazer. E aquilo a gente quer mais e mais e mais, porque o nosso instinto de sobrevivência, ele, conforme o ciclo original demonstra, nós tínhamos períodos de fartura, mas logo em seguida períodos grandes de escassez. E o nosso instinto da sobrevivência, ele, quando ele recebe uma exuberância de nutrientes, ele sempre vai achar que a gente vai ter falta, vai ter escassez depois de um tempo. Então ele vai reagir com o sistema de recompensa e vai fazer tu buscar mais e mais e mais daquilo ali. A indústria sabe muito bem disso e sabe trabalhar muito bem esse nosso instinto, né? Então esse é um grande problema, porque é na mesma região onde há esse instinto da sobrevivência, onde há recompensa, onde há a liberação de dopamina, é onde também atuam os vícios. O cigarro, o álcool, as compras, o jogo, tudo isso leva à liberação de dopamina. E olha que interessante, tu sabia que o açúcar, ele é mais potente do que até mesmo a cocaína? Estudos em ratos mostram que quando a gente vicia ratos em cocaína e em açúcar, e se tu deixa para eles decidirem se eles vão querer continuar ingerindo cocaína ou açúcar, eles preferem açúcar. Tamanho grau de vício que o açúcar dá. Não é fácil abandonar o açúcar. Então, como que você vai expor seus filhos na mais tenra idade a uma droga potente como essa? Lícita, né? Que é o pior, né? Lícita, né? Então, a indústria toda,
ela trabalha nessa questão. Tem um outro exemplo muito interessante, Márcio, que é de uma marca de refrigerante, que linkou todas as nossas emoções com o consumo. Tá? Então, por exemplo, o Natal, como a gente conhece hoje. Sim. Né? Ele foi desenhado numa peça de marketing dessa marca de refrigerante. Sim. Todas as celebrações que nós temos, onde tem emoção, vai estar presente essa marca. Não existe hoje pensar em Natal e não lembrar, né, da marca de refrigerante. Não existe. Se tu vai num espetáculo, num show, por exemplo, tu vai ter lá a marca, vai ter emoção, vai ter lá a marca. Se tu vai num espetáculo esportivo, onde tem muita emoção, tu vai ter lá essa marca. Nas camisas dos times, né, no estádio, tu vai ter lá contato com essa marca. Então, olha só que interessante a neurociência dessa questão, né? Linkando todas as emoções boas ao consumo desse produto. Isso leva a uma cultura. E é essa cultura hoje, infelizmente, que está nos adoecendo. Né? Parabéns, né, para as equipes de marketing que pensam e muitas vezes se apropriam, né, de celebrações, por exemplo, como o Natal, mas o contraponto disso é a saúde. A gente não pode, de maneira alguma, deixar de olhar para isso, né? E deixa eu fazer uma pergunta agora, doutor. Quando a gente fala da saúde funcional integrativa, ela vai contra o sistema? Olha, eu não diria que ela vai contra o sistema, tá? Ela na verdade, ela vai contra algumas indústrias que vão contra a saúde. Na verdade é isso, tá? Que no final do dia querem vender mais remédio. Exatamente. Né? No final do dia é isso. Né? A medicina funcional integrativa, ela não é uma especialidade médica, ela é um resgate da medicina que busca as causas das doenças, né? E não simplesmente tratar sintomas. Infelizmente, nós nos especializamos em manter doentes vivos, mas viramos as costas em entender por que as pessoas adoecem. Então, nós somos ótimos em manter doentes vivos. Né? As pessoas sempre têm um argumento assim, mas na época dos ancestrais a gente vivia até os 40 anos, né? Vivia-se menos, em média, mas não em função das doenças que nós vivemos hoje. Vivíamos menos porque a gente morria de apendicite, de picada de cobra, Sim. Vivíamos em guerra, pestes, o saneamento básico era ridículo, né? Então nós evoluímos em todas essas questões. E por isso que a média da população aumentou. Mas se tu for olhar os anciãos do passado, eles viviam quase a mesma coisa que nós vivemos hoje. Sim. Né? Então não se aumentou tanto assim a sobrevida das pessoas. E, infelizmente, hoje, nós temos um exército de pessoas doentes vivas. E é nisso que a gente se especializou. Se tu for na farmácia hoje, que é o que eu acho que é um dos melhores negócios que existem, que virou shopping, né? Virou shopping. Virou shopping. Na farmácia tu compra, além do medicamento, toda a questão estética, né? Sim. Tu compra que é um problema também. Tu compra salgadinhos, tu compra, enfim, tem uma variedade ali de E tu tem numa esquina, às vezes, 4 farmácias. Até carvão na farmácia. Eu estive em Curitiba agora, passei no final de semana em Curitiba, tem carvão na farmácia, aí tu imagina. Então assim, tu vê nas farmácias, tu não encontra um remédio para curar quase nada. Tirando uma frieira e uma dor de garganta, o resto que tu vai encontrar na farmácia são medicamentos para tratar sintomas das doenças. Então a medicina integrativa, ela vem com o propósito de se unir junto com a medicina curativa, na verdade a medicina do tratamento, né? Para que a gente consiga prevenir as doenças de uma forma mais eficiente, certo? E fazer com que as pessoas consigam viver mais, mas acima de tudo viver melhor. Livres de doenças crônicas. Porque o que adianta a gente viver mais, a gente viver tapado de remédio, né, com várias limitações. Só o diabetes nos Estados Unidos custa, Márcio, 400 bilhões de dólares por ano. Sabe que isso, cara? 400 bilhões de dólares por ano. Não há nenhum interesse em se curar o diabetes tipo 2. Tá? E é uma doença criada pelo ser humano. É uma doença de intolerância aos carboidratos. Basicamente, o diabetes tipo 2, 99% das vezes, é criado por um excesso de consumo de carboidratos, que leva à resistência à insulina, que vai levar ao diabetes. Por que isso não se diz para as pessoas de forma clara? Tu tens que parar de comer um alimento que tu é intolerante. Se tu é intolerante ao glúten, tu não tem que parar glúten. Se tu é intolerante à lactose, tu não tem que parar... Por que eles ficam prescrevendo alimentos ricos em amido
para pacientes com diabetes. Não faz sentido isso. Sim. E quando a gente implementa o ciclo original, a base da pirâmide alimentar num paciente diabético, muitos deles entram em remissão da doença. E isso não é um bom negócio. Infelizmente, as grandes entidades médicas são financiadas pelas grandes indústrias farmacêuticas. A American Diabetes Association é financiada por indústrias como a Kellogg's, como indústrias de remédios, né? Indústrias alimentícias e indústrias farmacêuticas. Né? E as diretrizes, infelizmente, vêm de acordo com a ciência que muitas vezes é produzida também financiada por essas indústrias. Tem uma questão de testosterona com a Kellogg's? Não, a Kellogg's tem a questão da testosterona, é uma história interessante que é o seguinte, ó, o senhor John Kellogg's, tá? Ele era muito famoso no início... Kellogg's, para quem não sabe, os sucrilhos, né, gente? Tá? Só para, né, tipo, que é o mais conhecido. O que acontece, tá? O senhor John Kellogg's, ele era na verdade, um médico que tinha um sanatório nos Estados Unidos, tá? E esse sanatório dele chamava Battle Creek. E era um sanatório muito famoso nos Estados Unidos. Era gigante o sanatório, tá? E lá ele internava os pacientes psiquiátricos e ele identificou que aqueles pacientes, para ele conseguir frear a libido daqueles pacientes, né? Porque os pacientes psiquiátricos muitas vezes não têm o controle sobre seus instintos, né? Sexuais, inclusive, e ele precisava frear a libido daqueles pacientes. E ele identificou que quando ele tirava os alimentos de origem animal e dava somente cereais para aqueles pacientes ficavam mais calmos. Por quê? Porque a testosterona, ela vem da onde? Ela vem da nossa produção endógena de colesterol, tá? Então ele conseguiu melhorar aqueles pacientes e ele achou que aquilo era bom para todo mundo. Então como ele era adventista, né, e ele era vegetariano, ele achou que ele deveria implementar aquilo. Mas daí o irmão dele viu que aquilo poderia ser... E ele tinha muita influência na sociedade, o John Kellogg's. Mas o irmão dele viu que aquilo não podia ser um grande negócio. E aí fundou a empresa de cereais, colocou bastante açúcar no cereal, né? Que era inclusive contra o que o John Kellogg's queria. E criou o que nós vemos hoje, o império que nós vemos hoje, né? Da questão dos cereais processados, tá? Que é uma ração para humano, né? Eu posso falar, ele é médico, ele não pode, eu posso falar. Não é de acordo com a alimentação original do ser humano, sem dúvida nenhuma, né? Quando é que tu já andou numa trilha e encontrou um pé de milho processado, ou um sucrilhos, né? Entendeu? Sim. Então, uma cachoeira de Coca-Cola. Entendeu? Tu nunca encontrou isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, teu corpo não reconhece isso como alimento original. E no momento que tu entrega isso pro teu intestino, né? É um alimento rico em calorias, rico em energia, mas pobre em nutrientes. Tanto que tem ali, como é que eles chamam? Enriquecido com vitaminas. Por que é enriquecido com vitaminas? Porque é um alimento extremamente pobre. Então aquilo ali vai gerar um pico de glicose instantâneo quase nas pessoas que consomem. Isso vai gerar uma glicação de tecidos, ou seja, uma caramelização de todos os tecidos. Tem um exame muito famoso chamado hemoglobina glicada, que todo mundo faz aí. Aquilo é a glicação, é onde a glicose se liga a hemoglobina, mas a glicação nos teus olhos é catarata a longo prazo. A glicação no teu cérebro é Alzheimer, a gente chama Alzheimer de diabetes tipo 3. A glicação nos teus rins é insuficiência renal, a glicação no teu fígado é gordura no fígado. Então, esse tipo de alimento, né, ele acaba fazendo com que tu fiques num estado diabético durante várias horas por dia, mesmo tu não sendo diabético. Porque tu vai ter um pico de... Então, por que tu vai dar isso para uma criança de manhã cedo no café da manhã? É uma incoerência isso, entendeu? Sim. Então é muito melhor tu dar um alimento que o organismo vai produzir a própria glicose que ele precisa, certo? Que tu não vai ter picos de glicose, tu vai nutrir muito mais, um alimento muito mais rico, com vitaminas, minerais biodisponíveis, com gorduras saudáveis. É muito melhor do que tu entupir ele com alimentos ricos em amido. Então as minhas filhas na minha casa, para quem me acompanha no Instagram, sabe, né? A gente tem uma alimentação original do ser humano, onde a base da alimentação são os alimentos de origem animal. Então, de manhã cedo elas comem ovos, elas comem carne, né? Elas complementam com vegetais, às vezes, verduras, legumes, raízes, eventualmente, frutas, nozes, castanhas, cogumelos. É a alimentação que nós temos como a nossa alimentação original, que o nosso corpo reconhece como alimento. Aliás, o ser humano é um dos poucos animais
nos quais nós não sabemos mais qual é a nossa alimentação original. Né? Sim, de fato, isso realmente acontece. Então, só para nós não perder essa linha de raciocínio, o que hoje a gente consegue encontrar no supermercado, doutor, que possa fazer parte do nosso dia a dia com o menos processamento possível, que seja mais natural possível? Eu aconselho meus pacientes a passarem reto nos corredores do supermercado e lá para o fundo. Tá? Lá no fundo tu vai encontrar os peixes, tu vai encontrar as aves, tu vai encontrar as carnes, tu vai encontrar os vegetais, tu vai encontrar, né, as frutas. O problema é o corredor da morte, né? Esse é o problema. Legal. Tudo que tem rótulo, tampa, pote, fica... Não, assim, ó, gente, quando eu falo isso, eu falo do ponto de vista da sua alimentação. Celebração é celebração, entendeu? Se você celebrar eventualmente, não vai trazer grande problema para sua saúde isso. O grande problema é tu celebrar, né, todas as refeições que tu fazes. Então esse é o grande problema. Agora, se tu celebrar uma vez por semana, de forma consciente, não existe aquele dia do lixo, não é para se destruir. Esse pensamento, o pior pensamento que a pessoa pode... hoje é o dia do lixo, eu vou comer quanto eu quiser, de tudo que eu quiser. Não, você tem que ter a plena consciência de que toda vez que você colocar um farináceo, um açúcar, álcool, bebidas adoçadas na sua boca, você vai estar agredindo o seu organismo. Sem extremismos, né? E tu fala várias vezes no livro aqui sobre equilíbrio, que é uma palavra-chave, né? O equilíbrio. Sim. Saber diferenciar o que é alimentação básica do que é a celebração. Mas o livro, Márcio, ele não trata somente de alimentação. A alimentação é um dos pilares do ciclo original. Aqui tem muito mindset, né? Tem muito. Ó. Aí nós temos a questão do sedentarismo, da atividade física. Nós sabemos que músculos fortes e resistentes são a grande armadura que nós temos contra, né, as doenças metabólicas, tá? E contra o envelhecimento precoce. Nós sabemos que quem tem músculos fortes vive mais e vive melhor. Né? Não estou falando de volume muscular também, não estou falando para as pessoas serem bombadonas, o que também não é saudável, procurar aumentar volume muscular à base de esteroides anabolizantes em excesso. Entendeu? Mas praticar algum tipo de exercício, né, é importante. Se manter ativo, caminhar, musculação é muito importante. Tá? Estes são um dado importante. Aí o outro dado, um outro pilar do ciclo original, o sono, extremamente importante, a gente ter um sono de qualidade, um ciclo circadiano funcionando adequadamente, uma boa higiene do sono. E o mais difícil de tudo, mais difícil que a alimentação, mais difícil que se manter ativo, mais difícil que acertar o sono, mais difícil que fazer uma boa suplementação, é o controle de danos, que é o que a gente falou. Que é tentar agredir o mínimo possível o organismo com substâncias químicas que a gente não conhecia e que nós estamos expostos. Aí entra o álcool, entra o cigarro, entra o vape, aí entra as substâncias químicas todas que nós estamos expostos dia após dia e que precisamos minimizar. É um trabalho de formiguinha, pequenas coisas que tu faça no teu dia a dia. Uma boca de jacaré. Começa pequenininho, lá no final da vida vai dar uma grande diferença. Citou alguns aqui, né? O que são os ultraprocessados que mais são prejudiciais à saúde hoje? Que a gente possa dizer assim, de fato, não, isso aqui eu quero abolir, ou se for em algum momento específico de celebração, que a gente deve tirar do nosso dia a dia. Se as pessoas conseguirem abolir, tá? Farináceos, açúcares, óleos vegetais de sementes, que são os óleos de cozinha, tá? São as gorduras artificiais, gorduras criadas também. E o azeite de oliva, por exemplo? O azeite de oliva é uma gordura do fruto. Né? Uma gordura boa. De preferência se consumido cru. Tá? Porque quando ele vai para o calor já não é a mesma... Muito calor ele pode se transformar em gordura trans. Tá? Então fritar com azeite de oliva é a pior coisa que você pode fazer. Sim. Tá? Boa. Então, farináceos não é só porque não tem glúten que é bom, viu? Farinha é ruim. Tá? Grande parte das farinhas são muito ruins. Tá? Por um motivo ou por outro. Depois a gente pode expandir isso. Tá? Açúcar, qualquer tipo de açúcar. Açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar mascavo. Qualquer tipo de açúcar. O adoçante é até pior, né? Não é pior, mas é muito ruim também. Entendeu? Adoçantes bagunçam o nosso intestino. Né? Grande parte deles. Gorduras artificiais, certo? Bebidas adoçadas. Né? Falando de açúcar, bebidas adoçadas, as pessoas às vezes acham que não é. Né? Então, refrigerantes, sucos de caixinha, sucos de fruta em excesso é ruim, tem frutose demais. Coma fruta.
Não fique tomando suco, se hidratando com suco de fruta. Boa. Então esses são... Se você conseguir eliminar isso da sua vida, você já vai dar um grande passo. E reduzir a proporção de grãos na dieta também, tá? Entender que a dieta original do ser humano, a base dela sempre foram os alimentos de origem animal e não grãos. Não é a carne do tamanho de uma palma da mão e o resto tudo grãos, massa, farináceos, raízes, tudo. Não, ao contrário. A carne tem que ser a base, complementada com vegetais, verduras, legumes. Pelo menos sempre foi assim durante a nossa história. Nós é que mudamos isso, entendeu? É verdade, não. Nossa história. Quando é que tu viu lá nas cavernas um desenho de um brócolis? Não, tu viu um desenho dos caras caçando, festejando, que estavam caçando. Sim. Era essa, né? E graças a Deus hoje, principalmente aqui no sul, né, nós temos a possibilidade de comer, de ingerir alimentos de altíssima qualidade biológica. Somos uma riqueza muito grande. O bioma do Pampa aqui produz carne de extrema qualidade, rica em ômega 3, né, rica em gorduras saudáveis. É isso. Coisa boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco delicada. O que faz um médico, né, que poderia estar com a agenda lotada e tem uma agenda cheia de atendimentos para remediar? O que faz ele entregar conteúdo, compartilhar conhecimento e fazer tudo que tu vem fazendo, escrever livro, palestra? O que faz? O que te move a esse ponto? Propósito de vida, né? Eu sempre fui um urologista raiz, assim. Durante muitos anos fui o urologista que mais operou na Santa Casa aqui de Porto Alegre. Durante uns 3 ou 4 anos operei muito na minha vida, né? Eu tenho 20 anos de formado, então durante muitos anos eu tenho muitos pacientes que me acompanham e falam assim: doutor, que pena, tu operou meu pai, tu operou meu irmão, eu operei milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Mas o que eu via? Eu olhava para o lado e eu via que tinha vários outros colegas tão bons, ou até melhores do que eu, né? Estavam fazendo a mesma coisa, mas eu olhava, eu sentia que eu estava enxugando gelo, Márcio. Que eu não estava conseguindo... Mais do mesmo. Mais do mesmo. Cada vez que eu operava, parecia que surgia mais paciente com doenças metabólicas que ocasionavam cânceres, que ocasionavam cálculos renais. No caso, eu sou urologista também, né? E aquilo me deixava... E eu olhava para mim e eu via, estou indo para o mesmo problema. Eu também estou fazendo isso na minha vida, né? Então, comecei a estudar muito sobre isso, sobre entender por que nós estávamos adoecendo, né? E isso me trouxe uma revelação, assim, eu vou buscar que as pessoas adoeçam menos, entender por que as pessoas estão doentes. Eu vou me especializar em estudar isso, implementar isso com os meus pacientes. E isso assim, a urologia me trazia muita recompensa também. No sentido de, tirar uma dor de um paciente com cólica renal, tu curar um câncer de um paciente de próstata ou de rim. Por si só já é um propósito bonito. Já é uma coisa linda, né? Mas eu via que como existiam outras pessoas fazendo exatamente o que eu estava fazendo, eu não ia fazer falta no mundo, né? Mas talvez se eu tivesse essa visão tão diferente do que... Eu via que as pessoas estavam indo numa manada, assim, ninguém falava sobre o que eu falava, sobre o que eu pensava, entendeu? Então eu comecei a ter esse propósito, ir atrás disso e comecei a implementar nos meus pacientes e é muito legal. Implementei nos meus pacientes e é muito legal ver a transformação que a gente consegue na vida das pessoas. E aí vem também o meu lado empreendedor, o que me moveu, assim, o que me deu coragem para fazer isso, né? Eu tenho uma empresa também imobiliária, né, que eu tive uma visão uns anos atrás, aqui no Litoral Norte, que eu identifiquei que aquilo ali ia se desenvolver, e eu fundei uma empresa lá, acabei ficando muito amigo do pessoal que morava lá, dos construtores e tal, e comecei a adquirir áreas lá quando ninguém queria, né, uma região... Qual região ali? De Capão da Canoa, Xangri-Lá, né, áreas de construção de prédios, áreas de construção de condomínios, né, e, de uma hora para outra aquilo ali explodiu realmente, o que eu tinha previsto que ia acontecer. Eu brinco com a minha esposa, eu fiz um mestrado, né, normal, e depois o doutorado eu fiz no plano diretor de Capão da Canoa, né, e aí eu passei a estudar aquilo ali, comecei a investir, todo o dinheiro que eu ganhava eu comprava áreas, que na época valiam um pouco, realmente, então consegui. Então, quando eu me dei conta que aquilo ali ia realmente, e que eu não dependia mais, na verdade,
do meu trabalho do dia a dia para ter uma vida minimamente confortável, Sim. né, aquilo, eu não tenho muito a perder mais, entendeu? Eu posso baixar um pouquinho meu padrão de vida atual, mas isso não vai mudar muito a minha vida. E aí eu criei o Instituto Burman Bastos com esse propósito, né? Com esse propósito de entregar esse lado, de tratar a pessoa de dentro para fora, e a minha esposa que trabalha com estética, né? Incrível também a Tiana. Doutora Tiana, que é uma artista, na verdade, eu considero ela realmente uma pessoa muito fora da curva. Eu sempre, Tiana, e ela trabalhava num consultório muito pequenininho na época, né? Foi 2019 isso, cara. Nós temos 5 anos, né? Eu já implementava nos meus pacientes e no já meu com consultório. grandes resultados, né? Atendendo Porto Alegre, São Paulo, a Tiana também indo para São Paulo. Sim. Não, na época nós dois já trabalhávamos com isso, mas nós não tínhamos o Instituto. O Instituto a gente fundou em 2019, né? A Tiana operou mais de 20 mil pessoas de blefaroplastia. É um número que eu não sei se alguém no mundo tem, porque ela opera muito todos os dias, todos os meses. Não, né? e ela é realmente incrível. Tive a oportunidade de conhecê-la. E, enfim, daí a gente fundou o Instituto Burman Bastos com esse propósito e deu muito certo, né? O Instituto Burman Bastos cresceu demais nesse processo todo, né? Porque realmente as pessoas estavam buscando isso, Márcio. Tem muitas pessoas que já enxergaram isso e que não conseguiam, que não se viam mais felizes com cada vez que iam recebendo um novo remédio, que aquilo era uma roda de rato que elas não conseguiam sair. Então as pessoas buscam esse entendimento de tentar ir buscar as causas. Então, é isso que a gente faz. Eu te digo que olhando assim de fora, né, todo esse movimento assim do próprio Instituto, de vocês e de outros médicos também que são referência, talvez há bem pouco tempo atrás, isso era um desejo que poucos poderiam, né, ter um atendimento de vocês, mas hoje é uma necessidade. Né, como tu falou, as pessoas cada vez mais se remediando, né, receitas de remédio, e as pessoas não entendendo da causa, né? E o que tu faz é justamente isso, é tratar a causa para que tu não precise remediar, né? Isso é muito legal. A gente tenta ir nas causas dos problemas, muitas vezes os remédios são extremamente necessários, outras vezes a gente consegue retirar os remédios, né? Mas é todo um processo, né? Todo um processo de resgate do ciclo original. Então, o meu programa todo, eu geralmente incluo meus pacientes num programa de acompanhamento de 2 meses. Eles vêm, a gente faz uma consulta. E tu criou um protocolo próprio para isso? Um protocolo próprio que eu tenho hoje na clínica, né? Várias nutricionistas que trabalham comigo, tenho educadores físicos, né? Então, a gente faz toda uma avaliação da saúde daquele paciente e coloca eles dentro de um acompanhamento para eles estabelecerem o ciclo original na vida deles. Não é uma dieta isso que a gente faz, né? É muito mais do que isso, é uma ressignificação da vida das pessoas, buscando abordar todas essas questões, não somente a questão da alimentação. E essa mudança da mentalidade, né? Porque é uma coisa que cada vez mais precisa ser tratada, né? O mindset, para que as pessoas entendam que nem tudo que a gente ouve, escuta e vê é a verdade. Né? A gente inclusive desde Washington, o ator americano fala sobre isso, né? Nem tudo que tu escuta e vê, né, tu tá sendo bem informado, pode estar sendo mal informado, manipulado. Então preste muita atenção. É interessante, e muitos empresários, eu atendo muitos empresários, né, que buscam isso e aumentam muito a sua performance, né? Porque o empresário ele é um atleta de alta performance, né? Ele precisa estar na ponta dos cascos. Isso que as pessoas não entendem muitas vezes, né? Elas dedicam tudo para o trabalho, mas elas deixam a saúde de lado. E isso encurta a vida ativa dessas pessoas, né? Então, muitos empresários que me procuram identificam essa questão, e eu abordo isso, né? De que eles são realmente um atleta de alta performance. Porque empresário não tem férias, empresário não tem folga, né? Ele passa o dia inteiro, dorme o dia inteiro cuidando do seu negócio, pensando no seu negócio, né? Correndo riscos, empreendedor, né? Correndo riscos, então ele precisa estar em alta performance. Então esse é o público que eu mais atendo, na verdade, são pessoas que buscam melhorar a sua performance. E a forma que eu encontrei de trazer esse organismo das pessoas para o equilíbrio é que tem dado os resultados são surpreendentes, como a gente tem visto, né? Muito legal. E essa questão de tu
olhar para o litoral, né? Assim, totalmente fora da curva agora da medicina, muito mais a tua veia empreendedora. Isso, tu sempre teve essa veia empreendedora ou foi algo que te despertou ao longo do caminho que tu disse, eu também quero empreender, agora eu vou olhar para novos horizontes, vou buscar algo novo para minha vida? Eu sempre tive, sabe? Eu sempre fui uma pessoa bem ligada em várias questões. A Tiana fala que eu sou um polvo, né? Que eu consigo transitar em várias... Então eu tenho esse lado empreendedor, muito empreendedor, né? Comecei muito cedo a investir na bolsa, no mercado de capitais, né? Me lembro do surgimento da XP aqui em Porto Alegre, a gente frequentava ali, da corretora geral ali no centro também. E a partir daí isso me trouxe toda uma ideia de como seriam, de estudar as empresas, né, de ir atrás, empresas que davam bons dividendos, empresas que, enfim, então sempre me interessei muito por isso, fiz todo tipo de operação financeira já que tu possa imaginar, de commodities, enfim. Depois me interessei muito pelo mercado imobiliário, tá? Quando a medicina começou a cada vez me tomar mais tempo, né, o mercado de capitais ele te exige muito também. E aí me interessei pelo mercado imobiliário, que era um mercado que não demandava tanto tempo ali, de tu ficar olhando todos os dias e tal, né? E aí eu tive esse insight, assim, né? De que não era Porto Alegre, não era outro lugar, acho que acredito que tenha muitos outros lugares, né? Talvez se eu tivesse investido em outros estados próximos daqui, Santa Catarina, Balneário, Itapema, talvez teria sido bem melhor até. Mas enfim, aqui cresceu muito também, né? E é um refúgio lá, uma natureza maravilhosa, né? Eu amo ficar lá, tanto que a gente tem casa lá, tem clínica lá, montei uma clínica para poder ficar mais tempo lá. Eu sempre brinco que o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul é a minha casa e que aqui em Porto Alegre é o meu trabalho, né? Muito bom. E São Paulo, como é que foi chegar em São Paulo e as agendas hoje lá, a Tiane também indo para lá agora? A gente sempre teve dificuldade para ir para São Paulo, porque, na verdade, a gente estava com as agendas sempre cheias aqui, né? Então, é uma questão mais, assim, de atingir mais pessoas, na verdade, né? De impactar mais pessoas. Aí. O que me levou para São Paulo foram as redes sociais, né? Que me exigiram isso, né? Sim. Então, as pessoas começaram assim, não, tu tem que vir, não tem como tu ficar aí, né? Então, os pacientes, eles querem muito, né? E aí, pela proximidade com o Vitor Sorrentino, meu amigo, grande médico, querido, né? Baita ser humano, cara, minha clínica é tua. Ele falou bem assim para mim. Esse é o Victor. Minha clínica é tua. Pode ir lá, né? É tua. Quando eu não estiver lá, a clínica é tua. Vê lá as agendas, tem outros médicos que atendem, mas, cara, pelo amor de Deus, faço questão que tu vá para lá. E, enfim, daí eu comecei a atender lá e foi um sucesso também, as agendas sempre lotadas, né? Mas daí entra a questão da saúde, da minha saúde, né? Então, sim, isso, a gente sempre pondera muito isso, eu e a Tiana, porque isso exige muito. Nós temos 2 filhas pequenas, nós trabalhamos demais, né? Ficar longe delas é um sofrimento para mim. E aí entra o desafio de todo empresário, né? O que é o mais importante, até onde que vale não a pena, né? Até onde que vale a pena, até onde tu está sendo movido pelo ego. Sim. Entendeu? De dizer, não, eu tenho uma agenda em São Paulo, eu sou um médico conhecido nacionalmente, que já né? Mas enfim. Não, mas... Aí então, voltamos ao equilíbrio, né? Até porque onde... se eu deixar, as coisas vão me levar para lá. Entendeu? Então, é essa questão, esse dilema que a gente vive hoje. Se a gente liberar a coisa... Com certeza, sim. Pouco tempo a gente... Se deixar o curso natural, isso que vai acontecer. Tu vai estar sobrecarregado de São Paulo, de Porto Alegre, de Xangri-Lá. Não, as coisas vão levar pra gente ir morar em São Paulo, sim, né? Mas aí a gente fica pensando, será que é isso que a gente quer? Nossa vida tá tão boa, sim, tão tranquila aqui, a gente adora morar aqui, enfim. Sim. Claro que a enchente, toda essa questão do aeroporto, que nos deixou muito ilhados aqui, né? Todo esse sofrimento que a gente teve aqui, esse impacto no Rio Grande do Sul... Tudo isso fez refletir, né? Mas a gente adora morar aqui, curte aqui, né? Sim. E quem é o Dr. Fernando Bastos daqui a 5 anos? O que tem pela frente aí? Eu espero, sinceramente, que eu consiga escrever mais livros e consiga atingir mais pessoas com essa mensagem, né? Porque é uma mensagem libertadora, na verdade. E necessária, né? E necessária para todo mundo. Então,
Esse é o grande propósito, assim, é atingir o maior número de pessoas possíveis com essa mensagem, né, para que as pessoas implementem na sua vida, porque no momento que elas implementam isso aqui, Márcio, na vida delas, esquece Dr. Fernando, o Dr. Fernando não tem mais importância. É o corpo delas que vai começar a dar as respostas. O Dr. Fernando fez a virada de chave, né? Entendeu? É o próprio corpo das pessoas que dá uma resposta tão exuberante de bem-estar, de saúde, que as pessoas... É uma cortina que não tem volta, cara. É um caminho sem volta. A pessoa se surpreende assim com aquilo e ela implementa aquilo na vida dela. Muitos não, vamos dizer assim, alguns não conseguem e ficam pelo caminho porque estão tão cooptados por um sistema dopaminérgico de vício e enraizado de muitas vezes mensagens manipuladas, como tu falaste mesmo, né? Orientações manipuladas, né? Que ficam presas nesse sistema e não conseguem sair. Muito legal. Alguns cientistas, doutor, falam que existem 7 níveis, né, da evolução humana. E é tão bacana olhar para hoje, para o teu trabalho, para o teu propósito, assim como o do Victor, né, que virou um grande amigo, esteve conosco no palco lá do Mentes Brilhantes. E um dos primeiros níveis, o mais baixo deles, é a sobrevivência, né? Uhum. É quando as pessoas realmente colocam mais valor nas coisas, elas precisam sobreviver, então precisam comer, precisam se vestir, e aí tu vai aumentando o teu nível de consciência e vai subindo. Aí tu vai para as pessoas, né? Tu tem que te relacionar, vai para o teu conhecimento que tu precisa se especializar e isso vai subindo. Entra no sistema, né? Em qual sistema tu atua. E o nível mais alto, dentro do que os cientistas falam, que é o 7º nível, que é o legado, né? E eu acho tão bacana isso que tu faz, que tu olha pro teu lado profissional e entende que tu pode entregar muito mais. E o legado ele está diretamente ligado ao servir, né? Sim. E tudo que tu tem feito através do livro, das palestras, das tuas lives, né, que seguidamente também participo, é justamente isso, é compartilhar conhecimento e impactar a vida das pessoas para que elas tenham uma vida mais saudável. Então quero te dar os parabéns. Muito obrigado. E que a gente consiga daqui a 5 anos novamente estar juntos nesse processo, claro, mas impactar mais vidas juntos, né? Porque, cara, isso é incrível, isso transforma a vida mesmo das pessoas, né? Eu recomendo o livro e te quero no palco também do Mentes Brilhantes, para a gente estar compartilhando com o nosso público, com a nossa comunidade, algo tão importante e relevante para a vida de todo mundo, né, doutor? Sim, não, sem dúvida. Esse é o meu propósito também, né? Conhecer cada vez mais, né, o que é o ser humano, né? De onde nós viemos, para onde nós queremos ir, né? Colocar uma pulga atrás da orelha de todo mundo para que as pessoas façam essa reflexão comigo, né? E eu acho que isso é lindo, porque isso acaba por elevando as pessoas. Essa é a grande verdade, né? E libertando as pessoas de crenças que são muitas vezes limitantes, né? Que foram impostas na sociedade, né? Foram impostas, né? O Pablo Marçal, esses dias eu vi um vídeo dele muito interessante, assim, né? Que antes da cadeirada. Antes da cadeirada, né? Eu vi um vídeo interessante dele sobre como nós somos muitas vezes influenciados pelo meio aonde a gente vive, né? E que ele acabou criando o próprio sistema dele de vida. Eu acho que isso que as pessoas têm que ter, assim. Em primeiro lugar, uma das coisas que mais me fez eu demorar para colocar as minhas ideias em prática, o que me bloqueou durante muito tempo eu passei por um processo, na verdade, foi em me importar com o que os outros achavam de mim, tá? Isso foi muito limitante para mim no início. Te bloqueou de fazer várias coisas. Me bloqueou de fazer várias coisas, né? Me retardou, na verdade, né? Então isso eu acho que é uma grande evolução, é tu ter o teu propósito de vida, estudar, né, para implementar aquele propósito de vida e não te importar muito com que, principalmente os teus colegas falam de ti, né?
com que as outras pessoas, né, com a tua reputação, assim, se tu acredita naquilo, se aquilo é um propósito, se aquilo tá fazendo sentido para ti na questão de melhorar a vida das pessoas, implementa isso, né? Muitas pessoas têm ideias magníficas, têm pensamentos magníficos, mas não se expõem na internet porque tem medo. Tu vai levar pedrada, eu levo pedrada, Sim. Entendeu? Mas eu não me afeto mais, eu nem reajo mais às pedradas, sinceramente, assim, porque aquilo só tira a minha energia, eu simplesmente continuo fazendo o que o meu propósito me fala para fazer. Sim. E eu acho que essa é a grande dica, assim, o grande conselho que eu dou para as pessoas que estão querendo, até profissionais mesmo da nutrição, profissionais médicos, né, que estão querendo... que pensam diferente do sistema, muitas vezes, que têm uma ideia diferente e que querem colocar em prática, que façam isso, porque senão a gente fica preso naquele sistema de julgamento, né? Sim. E acaba não progredindo. Quer fazer todo mundo contente, vende sorvete, né? Exato. E mesmo assim vão reclamar, não, esse não é tão cremoso. Mas tu sabe que isso que é algo bem importante, assim, as pessoas às vezes confundem, né? Informação, conhecimento e sabedoria. Informação a gente tem na televisão, no WhatsApp, no grupo de amigos. Conhecimento a gente tem aqui, né? Livros, universidades. E muitas pessoas bloqueiam na hora de colocar em prática, que é a sabedoria, né? A sabedoria é colocar em prática o que tu sabe. Aí não colocam em prática ou não têm atitude por conta. O que vão pensar de mim, né? E essa é a virada de chave. Cara, se tu tem certeza, se tu tem autoconhecimento suficiente, tu tá certo do teu propósito, coloca em prática, né? E nunca tu vai iniciar perfeitamente, né, Márcio? Então, assim, tu sempre vai iniciar com vários erros, né? E eu mesmo olho meus vídeos de 3, 4 anos atrás e comparo com hoje, né? E sem dúvida nenhuma, a minha bagagem hoje é muito maior, né? A gente vai aumentando essa bagagem, mas eu comecei, com as ferramentas coloquei, que tu tinha. Exato, né? Então a minha forma de me comunicar está muito mais desenvolta. Enfim, eu acho que é uma questão de decisão apenas. Vai. Muito bom. Prazer. Prazer é nosso todo papo meu. Aqui. Espero ter outras oportunidades. A gente está junto. Em breve no palco do Mentes Brilhantes, Dr. Fernando Bastos, para compartilhar aí conhecimento, sabedoria e cada vez mais impactar a vida de muita gente boa. Legal. Prazer enorme. Obrigado. Prazer é todo meu. Até mais. Vai. Até a próxima. Pode ser brilhante.